Capítulo 2993 Sangue Negro, Parte 1. Apesar da nutrição abundante que Solos extraiu do jardim, apesar de Lita estar a apenas alguns metros de distância, ela sentiu seu corpo ficando mais fraco a cada segundo. A magia de cura não funcionou, fortalecendo as videiras junto com seu corpo. Sua técnica de respiração não funcionou, o veneno em seu núcleo contaminou a energia do mundo assim que Solos tentou exercer seu poder. Seus ferimentos não se recusaram a fechar como aconteceu com os outros. Elas estavam ficando maiores e se transformando em rachaduras das quais sangrava uma luz dourada. Lit, Bitra e Zoret sabiam do vínculo dela com o artefato e entendiam o que poderia estar acontecendo. Solos. Bitra gritou em desespero, canalizando todo o poder de ambos os lados, Eldritch Raiju, para conjurar raios negros que fritavam seus inimigos até deixá-los crocantes. Mas ainda vieram logo depois. Se ela abandonasse sua posição, toda a formação entraria em colapso. A situação de Zoret era ainda pior. Sem ela, o funil de chamas de origem desapareceria e as ondas de inimigos atacariam seus companheiros, Solos incluído. Se eu pudesse usar magia de nível 5 com segurança. Ela praguejou interiormente. O imenso fluxo de energia mundial do jardim lhe causou mais problemas do que valia a pena. Claro, ele a alimentou e fortaleceu, mas também alimentou suas habilidades além de seu controle. Ela usou o pilar de chamas de origem em vez de uma corrente de jato, porque se sua força vital despertasse a energia mundial que fluía pelo corredor, o menor erro incendiaria tudo, colocando Bitra, Lit, Solos e até mesmo Zoret em perigo. Ela nunca havia exercido tanto poder e teve problemas para controlá-lo. As chamas de origem podiam machucar seu próprio usuário e sempre destruíam todo o resto. A posição de Lit no final da formação tornou as coisas simples para ele. Ele teve que escolher entre ajudar Solos e deixar os monstros mortos-vivos livres para cercar o grupo. Nesse ponto, eles seriam atacados pelos dois lados e a dificuldade da luta também dobraria. Lit não se importava nem um pouco com sua posição ou com os membros da Mão do Destino. Ele confiava em Zoret e Bitra para sobreviver, então sua única prioridade era Solos. Não faz sentido vencer essa luta, não faz sentido recuperar as orelhas se isso custar a vida dela. Lit respirou fundo, liberando um pilar de chamas de origem, assim como Zoret, e descobrindo quão difícil era controlá-las. O fogo místico queimava no chão, nos inimigos, e queria queimar em seus aliados. Ele foi varrido pelas ondas de poder do jardim que fizeram as chamas crescerem e se moverem contra as ordens de Lit. Ragnarok cortou os vivos e os mortos-vivos, coletando sangue e força vital para transfundir Solos. A investida de Lit foi como uma avalanche, varrendo tudo em seu caminho e pisoteando todos que ousaram resistir a ele. As chamas da origem, os feitiços de seus anéis que continham magia e os golpes da lâmina furiosa abriram caminho até o lado de Solos, mas deixaram suas costas completamente expostas. Lit. Ela gritou enquanto a parede de chamas empurrava os mortos-vivos para longe. Solos. Lit agarrou as mãos dela, passando para ela sua força vital, mana e a vitalidade armazenada por Ragnarok. Mas eles falharam. Tudo que tentaram juntos falhou e a infecção continuou se espalhando. Não. Lit gritou tanto no mundo físico quanto na paisagem mental. Em uma tentativa desesperada, ele lançou uma segunda explosão de chamas de origem, dessa vez sem pensar duas vezes em seus aliados e se concentrando apenas em Solos. Ele exalou lentamente, para manter aberta a conexão entre o fogo místico e sua força de vontade. O custo em força vital seria várias vezes maior, mas o controle de Lit sobre ele seria cirúrgico. Ele conhecia a si mesmo e a Solos como a palma da mão. Ele se lembrava da cor e posição de cada fio de cabelo dela, do formato de cada uma das rachaduras de sua força vital e de quão profunda a fissura em seu núcleo de mana deveria ser. As chamas da origem carregavam essa informação, ignorando tudo que era Solos e queimando de fúria por tudo que não era. Solos gritou de dor, os parasitas estavam tão entrelaçados com sua força vital que destruí-los a incendiou também. No entanto, ela acolheu a dor, sentindo que suas feridas pararam de se expandir.
Eles ainda não estão se curando. A esperança se transformou em desespero quando ela renovou suas tentativas de consertar o dano e falhou. Estamos sendo invadidos e você não pode continuar respirando chamas de origem para sempre. Salve-se. Só me faça voltar para o anel. Meu pseudônimo vai morrer, mas eu devo sobreviver e talvez eu melhore. Não. Lit nunca havia arriscado nada por um talvez e não tinha a intenção de começar agora. Na sala do trono, Maergron estava satisfeito com seus ganhos e o progresso da batalha. Ele agora estava cheio de novos poderes e força que o ajudariam em muitos de seus futuros empreendimentos por um longo tempo antes de desaparecer. Perder o sangue dourado foi uma pena, mas ainda tenho mais um intruso para provar. A curiosidade do Fai foi aguçada. O último sangue era diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Era vermelho como o de um homem, mas sob as luzes mágicas da sala ele se tornava claro como prata pura e então preto como uma poça de piche em um ciclo sem fim. Maergron mergulhou as mãos no sangue de Tiamat, sentindo todo o seu corpo formigar de uma forma semelhante, mas diferente, ao sangue dourado. Ele bebeu um grande gole, experimentando algo que era delicioso em um momento e repugnante no outro. O Fai tinha pouca preocupação com o sabor, apenas o poder importava. Maergron devorou o lado vermelho, o lado do humano. Mais 5 olhos se abriram em seu rosto e os 7 olhos que ele tinha agora queimaram cada um com uma cor diferente. Sim. Eu não controlo mais os elementos. Eu sou os elementos. Sou semelhante ao próprio Mogar. Cheio de alegria e intoxicado pelo poder infinito que agora podia extrair diretamente do jardim, Maergron absorveu o lado prateado. O lado do dragão. Chamas de origem violeta brilhantes subiam de sua garganta e vazavam por todos os poros de seu corpo. Escamas vermelhas cobriam e protegiam sua pele, amplificando o poder das chamas e envolvendo-o em uma armadura mortal e flamejante. Um dragão de fogo. O Fai riu, sua voz embriagada de euforia agora possui as chamas purificadoras da criação. O céu é o limite para minhas habilidades de forjaria. Mesmo se eu cometer um erro, posso reciclar metais mágicos infinitamente. Então, ele absorveu o lado negro. Que diabos? Maergron respirou fundo, usando a técnica de respiração que aprenderá com Parek Starsong para verificar sua condição. Ele não se sentia diferente de antes. A quantidade de mana em seu núcleo não mudou, seus poderes eram os mesmos, e nenhum dos dois fazia sentido. Mesmo que fosse apenas o sangue de um humano, ele deveria ganhar percepção dos pensamentos e sentimentos de sua presa. Em vez disso, não havia nada. Menos que nada. Ele havia absorvido o vazio. O lado da abominação. Enquanto Maergron estudava sua nova aparência na bacia de sangue, ele finalmente notou uma mudança. Capítulo 2994 Sangue Negro, Parte 2. Maergron não percebia mais o mundo através dos outros 5 olhos e a visão aguçada do pena do vácuo se perdeu para ele. Enquanto ele olhava para os 5 olhos extras, eles o encaravam com ódio. Eu vejo você. Uma voz que não pertencia ao Fai saiu de sua boca, que agora estava cheia de presas que não estavam ali até um segundo atrás, nem ele havia percebido se formando. Uma voz que soava como o vento uivando dentro de um abismo. Maergron tocou as presas com os dedos, recusando-se a acreditar em seus próprios olhos. Como um Fai, sua aparência dependia unicamente de sua vontade. Tal mudança era impossível sem sua vontade. No momento em que ele tocou as presas, seus dedos ficaram dormentes. Então, ele se dobrou de dor quando a mesma força que havia sugado a vitalidade de sua mão fez o mesmo com o resto de seu corpo. O lado humano e o lado dragão da força vital de Tiamat eram apenas isso. Força vital. Uma vez separados de seu dono, eles não tinham a vontade e o poder para resistir a um predador como Maergron. O vazio, no entanto, continha uma centelha da mesma energia da morte que dera nova vida ao corpo morto do Lito original. O vazio só precisava de uma fonte de poder para prosperar. Proteus tinha aprendido isso da maneira mais difícil quando tentou roubar os poderes de Tiamat e oferecê-los à Rainha Louca para estudar. Maergron estava vivenciando o mesmo fenômeno, só que 1000 vezes pior.
Naquela época, Lita era apenas um núcleo violeta profundo. Naquela época, o vazio era um jogador selvagem querendo tudo para si. Agora, Lita era um núcleo violeta brilhante, e o vazio tinha o apoio total do lado humano e do lado do dragão. Quando o vazio se conectou com seu sangue, eles deram ao vazio seus poderes, juntando-se a ele na luta. Eu vejo você. Uma voz que pertencia ao vazio saiu da boca de Tiamat junto com inúmeras imagens e sentimentos. Lith e Solos agora podiam assistir através dos olhos de Maergron e olhar para as engenhocas de forjaria na sala do trono. Eles podiam olhar para o rosto refletido na poça de sangue e reconhecê-lo como pertencente ao inimigo. Esse é o bastardo que está machucando Solos. O corpo de Lith inchou em chamas enquanto ele ignorava a sala do trono e se concentrava em seu odiado inimigo. O vazio dentro de Maergron respondeu ao chamado, saqueando o corpo e o cérebro de Maergron. O pena do vazio pegou a energia roubada, desvendando o conhecimento e o poder que ela continha. Então, o lado humano projetou a energia elemental através de seus 7 olhos e enviou as informações adquiridas pela pena do vazio para Lita através do fluxo de energia mundial do jardim. A pele de Lita arrepiou-se, pois ele agora estava conectado aos ouvidos de Minadion, graças ao corpo que o vazio estava tentando roubar. Mais do que isso, ele ganhou o conhecimento para explorar esse poder. Entendo. Lith respirou fundo novamente e soltou o ar lentamente. O violeta das chamas da origem repeliu as ondas de inimigos vindas de ambos os lados e penetrou nas feridas de Solos. Não poderia curá-la, mas poderia protegê-la. O violeta ficou preto enquanto as chamas do vazio queimavam a mana venenosa e devastavam os núcleos de sangue, usando a força vital que eles armazenavam para atiçar o poder da chama do vazio. O preto ficou branco quando as chamas da praga aceleraram o metabolismo dos parasitas, forçando-os a se devorar e murchar. Os parasitas não conseguiam caçar carne fresca e força vital porque ela estava envolta por chamas violetas que impediam que os tentáculos se espalhassem. As chamas da praga atingiram as videiras que envolviam os lacaios de Maergron, os líquens e musgos que cresciam nas paredes de pedra, tudo que eles percebiam como uma ameaça. O branco ficou laranja quando as chamas Nether interromperam os campos eletromagnéticos dentro da caverna e desativaram a habilidade roubada do Zulvo. Os lacaios voltaram à velocidade normal, enquanto Bitra e Strider não foram afetados. O laranja ficou amarelo quando as chamas nocivas transformaram o ar em um ácido poderoso, comendo os minions de fora enquanto as outras chamas amaldiçoadas os comiam por dentro. O laranja tornou-se vermelho, em seguida, azul. As chamas verdadeiras incendiaram a energia mundial que fluía pela rocha, cortando os tentáculos dos Fai e negando aos mortos-vivos a fonte de sua força infinita. O jardim estava em chamas, a rocha tão quente que se tornou branca. As chamas congeladas cobriam os inimigos, tornando seus ossos quebradiços e sua carne dura, roubando-lhes o poder da titania. Lith se levantou lentamente, levantando Solos em seus braços. O pilar de fogo ao redor de seu corpo continuou crescendo em poder e força, mesmo que ele tivesse parado de cuspir mais chamas de origem. 6, não 7. 8. 9, 11 tipos diferentes de chamas. Zoret ficou pasmo. As chamas amaldiçoadas giravam com o violeta das chamas da origem, o branco do primordial, o esmeralda do imortal, o prateado do pavor e o azul de algo que ela nunca tinha visto antes. Cada um deles assumiu a forma de um dragão rugindo que mordia, arranhava e espalhava seu fogo nas linhas inimigas. Tudo queima, disse Lith, com a voz reduzida a um sussurro. O pilar de fogo cresceu e se espalhou, protegendo seus aliados e matando seus inimigos. Ele pegou o que precisava do jardim, devastando-o com o poder das chamas nascidas do corpo de Tiamat. Eles eram implacáveis e implacáveis. Eles seguiram a trilha deixada pelo lado humanos de Lith no fluxo de energia mundial como tubarões farejando sangue. Eles a seguiram até seu inimigo, queimando tudo em seu caminho. Maergron gritou em agonia quando cada videira de seu corpo se voltou contra ele e os poderes que ele havia roubado pararam de responder à sua vontade.
O vazio estava mais forte do que era no passado, mas, infelizmente, o Fai também não era tão fraco quanto Proteus. O Doppelganger era um mísero desperto de núcleo verde e teria morrido sem a ajuda de Trud. Maergron era mais velho, mais forte, tinha os ouvidos do seu lado e estava no coração de seu próprio laboratório. Ele ativou os feitiços defensivos em si mesmo e extraiu novo poder do trono. O Fai resistiu à dor, usando os ouvidos de Menadion para entender e combater o inimigo desconhecido. Logo, ele entendeu que não poderia haver vitória. Porra, porra, porra. A única escolha que restava a Maergron era expelir o sangue que ele havia absorvido. Ele teve que desistir de tudo que havia conquistado até aquele ponto, mas a outra alternativa era a morte. O Fai dividiu seu corpo em dois, entregando ao vazio cada pedaço de carne e mana que havia conquistado. Foi uma perda enorme, mas agora o elo estava quebrado. O vazio não tinha mais acesso aos ouvidos, ao trono e a todos os outros recursos que a podridão deixada por Derek McCoy havia virado contra seu mestre. Maergron e o vazio tinham massa e poder iguais, mas apenas um deles tinha a vantagem de estar em casa. Sem a assinatura de energia do Fai para protegê-lo dos mecanismos de defesa, a sala do trono liberou todo o seu poder no vazio. Continua no próximo vídeo.